frequência, tá bom? Que a confecção dos certificados vai levar em conta a frequência dessa semana e da próxima. E aí, Luiz Fernando, a gente vai fazer os resumos de forma separada, né? Obviamente, hoje o da professora Romênia, semana que vem do professor Diego, mas vocês vão entregar juntos na mesma data, já para facilitar, né? Enfim, o processo de correção para mim, tá bom? Então, gente, eu vou apresentar muito rapidamente a professora Romênia, né? Que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que a gente conviveu juntas no mestrado em desenvolvimento sustentável da UFCA, uma pessoa a quem muito respeito. Ela tem, então, mestrado em desenvolvimento sustentável, bacharela em ciências econômicas, especialista em administração financeira, e a gente também convive em um laboratório de estudos, né, um grupo de pesquisa, que é o Laboratório de Estudos Urbano e Sustentabilidade e Políticas Públicas, o LAURBS, da UFCA. E aí a professora Romênia também tem interesse nessas questões que a gente discute aqui na nossa disciplina, né, no que tange às cidades, né, a qualidade de vida nas cidades, ao urbanismo. E aí, por essa razão, o convite feito a ela, né, que gentilmente aceitou, já tem alguns meses que eu fiz questão de garantir que ela ia poder estar aqui com a gente, e graças a Deus deu certo. Então, a temática que eu pedi para que a professora conversasse com a gente foi justamente das cidades sustentáveis, educadoras, porque ao longo desse caminho que a gente vem trilhando, a gente está dentro de uma técnica, né, de uma coisa bem normativa, o que está previsto na Constituição, o que está previsto no Estatuto da Cidade, o que está previsto nos princípios jurídicos, e a gente precisa refletir que a cidade é viva, é dinâmica, a gente não vai conseguir entender esse organismo tão vivo e tão dinâmico se a gente se ater apenas à legislação. Então, Romênia vem trazer aí uma outra visão, né, eu acho que de caráter bem mais interdisciplinado, que a gente vem trabalhando aqui, e com isso, né, eu vou deixar a fala com ela e desejo que vocês aproveitem muito, tá bom? Obrigada, Romênia. Eu aqui agradeço, Francida, pela oportunidade. E eu quero pedir aos presentes boa noite, em primeiro lugar. Eu queria que vocês encarassem esse momento como uma roda de conversa. Então, à medida que eu estiver falando, sintam-se à vontade de intervir, de tirar uma dúvida, de discordar, porque eu não gostaria que ficasse aquele formato muito formal de palestra, que só eu falo e que vocês se sentem intimidados já intervindo. Quando a Francilda me fez esse convite, eu fiquei muito feliz, porque é um tema que eu venho trabalhando há alguns anos, as minhas pesquisas na área de cidade, de uma maneira ou outra, ela vem acontecendo. E há alguns anos, quando eu fui me candidatar ao doutoramento, eu venho defendendo aliás, eu nem venho defendendo, porque eu nem tive a oportunidade de entrar realmente para o doutorado, já que eu não consegui a bolsa. Mas eu iria, né, defender uma tese em torno das cidades educadoras. E volta e meia, o tema da cidade sustentável também aparece nessa discussão. Então, eu pensei em conversar hoje com vocês um pouco sobre o conceito de cidade educadora, aliás, de cidade sustentável. Romênia, Oi. desculpa te interromper, porque tem pessoal aqui colocando no chat que não está dando para te ouvir. Eu estou conseguindo ouvir, mas está baixinho. Será que tem, tem 3 pessoas já, o pessoal está dizendo que o som está baixo, está abafado. Vamos ver se agora melhora, gente. Tá melhor assim? Ah, tá melhor. Inclusive, agora tu tá que antes estava na horizontal, agora tá na vertical, tá bem melhor. Eu vou deixar assim mais próximo, ok? Vê aí, gente, se melhorou. Para mim aqui ainda tá baixinho. Mas já melhorou muito, viu? Já, né? Então, vamos tentar. Desculpa, viu, Romênia? Coisas que só o ensino remoto faz por você. Se eu tirar. Pronto. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Me vendo? Tá ok? Sim, tô te vendo bem. Então, eu pensei na gente
conversar um pouco sobre cidades educadoras, mas também focando os objetivos para o desenvolvimento sustentável, porque são dois programas que se encontram, que caminham lado a lado. A plataforma das cidades sustentáveis, que é uma espécie de ONG aqui no Brasil, ela enumera pelo menos 12 eixos temáticos sobre o que seriam essas cidades sustentáveis. E já a ONU, ela, a partir da Agenda de 2030, ela elaborou pelo menos 17 objetivos para esse desenvolvimento. Então, eu acho que um ponto muito importante nesse primeiro momento é a gente ter em mente que os conceitos, eles são muito diversificados. A gente deve procurar saber qual é o conceito que determinada instituição está utilizando. Porque eu posso entender desenvolvimento sustentável de uma forma, você entende de outra. Então, é importante a gente atentar para a epistemologia, para o tipo de paradigma que essas instituições estão utilizando, a fim de reduzir, pelo menos, algumas confusões conceituais. O objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU, ele tem, assim como os próprios eixos temáticos da plataforma de cidades sustentáveis, ele tem seus méritos, mas ele também tem algumas falhas. E não é porque essas falhas existem que elas se tornam descartáveis. Muito pelo contrário, a gente pode ressignificar, a gente pode ter uma leitura mais crítica. E um ponto que é extremamente importante é a gente começar atentando para qual é o tipo de conceito que está sendo utilizado, para quais são essas falhas, até para a gente conseguir superar. E hoje eu vejo que é muito importante a gente não apenas conhecer esses objetivos, esses eixos, mas a gente entender desde já quais são os maiores obstáculos que se apresentam na atual conjuntura, para que a gente venha aplicar qualquer um desses objetivos na nossa prática. Seja você um funcionário público, seja você um pesquisador, enfim. Por quê? O professor Boaventura de Souza Santos, de quem eu gosto muito, ele diz que a gente precisa, para desenvolver um pensamento pós-abissal, primeiro ressaltar quais são as linhas abissais que estão intervindo nesse meio tempo, seja na ação, seja na pesquisa, na prática, enfim. E eu vou começar com vocês essa conversa falando sobre esses desafios, porque eu acho que são linhas abissais que se colocam aqui para a gente. Envolvem questões políticas, questões sociais, questões culturais e questões econômicas, e que, diga-se de passagem, têm se acentuado nesses últimos anos. Já existiam antes, mas têm se tornado ainda mais importantes e mais difíceis de serem transpostos nesses últimos anos, infelizmente. Então, para citar aqui bem rápido e depois a gente ir conversando sobre eles, a plataforma Cidades Sustentáveis elaborou e publicou, tá na internet para quem quiser ver, 12 eixos temáticos. Ela fala em governança, ou seja, fortalecimento de processos decisórios, eixos naturais comuns, equidade, justiça social e cultura de paz, gestão local para a sustentabilidade, do local para o global, planejamento e desenho urbano, cultura para a sustentabilidade, educação para a sustentabilidade, economia local dinâmica, criativa e sustentável, consumo responsável e opção de estilos de vida, melhor mobilidade e menos tráfego, e ação local para a saúde. Creio eu que essas formulações tenham existido a partir desses objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, porque um casa muito bem com o outro. E se aí a gente for parar para analisar qual é a definição da própria ONU nos ODS, ele diz assim: são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Então, eu começo chamando a atenção para um detalhe. O conceito de sustentabilidade que a ONU utiliza, ele é um conceito que ainda está fundamentado na racionalidade econômica. Por mais que ele tente englobar aspectos sociais, culturais, políticos, ser democrático, mas a racionalidade que está por trás desse conceito é uma racionalidade econômica, uma racionalidade extremamente limitada e que tudo gira em torno do próprio sistema capitalista. Então, esse é um ponto já muito limitante de partida. Por quê?
Porque quando a gente fala apenas em sustentabilidade e em desenvolvimento sustentável, dá a impressão na língua portuguesa de que nós estamos falando de uma coisa só. Mas não, existem uma pluralidade de conceitos. O Henrique Leff, ele fala em sustentabilidade apenas tendo por trás a racionalidade ambiental. E já a maioria dos conceitos que a gente encontra sobre desenvolvimento sustentável, ele tem essa racionalidade econômica por trás. O que é que diferencia um do outro? A racionalidade ambiental, ela está preocupada, em primeiro lugar, com o fato de que nós também fazemos parte da natureza e de que a gente precisa preservar o planeta e preservar a natureza, porque esse é o único lugar que nós temos para viver. Então, a gente não tem que preservar apenas pensando nas gerações futuras. A gente tem que pensar preservando no agora. Nós não temos outro lugar para ir. Se a gente destrói esse habitat, esse planeta, nós vamos estar perdidos. Então, qual é a lógica? A lógica é que o ser humano se perceba como parte integrante desse sistema, e não como algo separado, que é isso que a racionalidade econômica faz. Os lucros vêm em primeiro lugar, os objetivos de modernizar, de progresso, e todas essas falácias, eles giram em torno do próprio eixo do sistema capitalista e da modernidade, que é o quê? Colocar o ser humano como apartado da natureza, numa dualidade cultura-natureza, como se isso existisse, que o ser humano pode dominar a natureza, e inclusive através das tecnologias e da ciência que a gente desenvolve, a gente poderia meio que sanar os males que foram feitos. E não é isso que acontece na prática, porque a gente até tem muita ciência, está tudo muito desenvolvido, mas não tem como você consertar um erro a partir do mesmo paradigma. Todas as formas que você tenta consertar, tudo, ela ainda vai estar imbuída nesse mesmo tipo de equívoco. Então, a grande diferença da racionalidade ambiental para a racionalidade econômica é que na econômica o ser humano está fora da natureza, ele pode... Obrigada. Ele pode dominar a natureza, inclusive através da própria ciência, e tudo vai girar em torno do lucro, da ideia de modernidade, de modernização e de progresso. Na racionalidade ambiental, não. Então, esse é o primeiro ponto a se chamar a atenção. Infelizmente, o conceito da Agenda 21 não é uma racionalidade ainda ambiental. Mesmo assim, ela tem alguns méritos. Basta a gente ir ressignificando e entendendo essas críticas. Quando fala em erradicar a pobreza, aí vem mais um problema. No mestrado, eu tive a felicidade de pesquisar sobre pobreza, basicamente outras percepções. E durante a minha pesquisa, eu descobri que a pobreza não é apenas a pobreza econômica, que eu estava acostumada no curso de economia. A pobreza, ela tem múltiplas interpretações, ela tem múltiplas dimensões, e só a partir do desenvolvimento industrial, e mais em anos mais recentes, desse capitalismo industrial, dessa ideia de desenvolvimento, de modernização, é que pobreza passou a ser uma questão estritamente econômica. Tanto é que o Banco Mundial e a ONU, eles apresentam como linha de pobreza as pessoas que oferem uma renda menor do que $1,90 por dia. Então, hoje o dólar acho que está em mais de R$ 6, mas vamos colocar fechadinho como se fosse R$ 6. Você teria que ter basicamente o quê? $1 a R$ 6, pelo menos R$ 6 por dia. Isso aqui é uma conversão ainda grosseira, porque é R$ 1,90, na verdade. Então, quem é que vive com R$ 6 por dia? Mas esse é o conceito de linha de pobreza. Para erradicar a pobreza, eles apresentam uma série de políticas que, infelizmente, vão amenizar, mas não vai erradicar. Por quê? Porque essa pobreza que nós conhecemos, ela é uma característica própria do capitalismo. Ela é gerada pelo sistema. Então, para você erradicar a pobreza, você teria que mudar o sistema de produção. E hoje o capitalismo, ele não é apenas um sistema de produção, ele é um modo de vida. Porque se a gente parar para pensar, a gente acorda, a gente dorme, tudo baseado num relógio, num tempo, num cronograma. Você não tem aquela liberdade de decidir se hoje vai para um lugar ou se vai para outro. Você tem toda uma série de coisas, de obrigações a cumprir ao longo do dia. E essas obrigações têm a ver com trabalho, têm a ver com compromisso com X, com Y. Enfim, a nossa vida, ela gira em torno do que o sistema capitalista nos impõe.
Até o tempo que um semáforo permanece aberto é o tempo que um homem adulto demora para atravessar, e não o tempo que uma criança demoraria para atravessar a rua, o que tornaria o trânsito muito mais seguro. Porque uma criança atravessando a rua em segurança, um animal atravessaria, um idoso, um cadeirante, todas as demais pessoas atravessariam com segurança, mas não, o tempo que o semáforo permanece aberto é o de um homem adulto e que é trabalhador, que tem a perna muito maior do que o de uma criança. Então, exclui os demais habitantes da cidade. Quer dizer, o próprio sistema capitalista que gera essa pobreza, mas ele também gera outros modos de viver, uma outra cultura. E quando você se propõe a erradicar a pobreza, mesmo que você implemente sistemas sociais, você nunca vai conseguir erradicar porque essa pobreza ela é gerada pelo próprio sistema. Então, vejam, eu não estou dizendo que a ideia da cidade sustentável ela é ruim, de maneira alguma, ela é importante. Como diz o Leonardo Boff, a sustentabilidade ela é uma questão de vida ou de morte. Mas o fato é que a gente tem que pegar esses programas e ler com um pouco mais de crítica, de cuidado. Porque não é só você pegar e implementar, porque foi a ONU que disse ou o pesquisador X. Você tem que ir mastigando ele com cuidado, porque mesmo quando a gente tem paixão por um tema, e é um tema ao qual eu gosto muito, mas ele tem uma série de defeitos. E quanto mais a gente entende essas limitações, mais a gente tem chance de tentar superá-los. O segundo ponto que também é muito comentado nesse objetivo, fome zero e agricultura sustentável, através da segurança alimentar e da melhoria da nutrição. Infelizmente, o tema de segurança alimentar, ele é muito importante, ele vem sendo discutido, mas ele não é o objetivo prioritário das políticas de desenvolvimento, inclusive de desenvolvimento regional ou desenvolvimento urbano. Porque a gente sempre está focando, em primeiro lugar, na infraestrutura, na geração de renda, de empregos. A gente pensa em uma série de coisas que estão ligadas à economia. Mas a nutrição, a boa alimentação, que deveria ser um direito social, tanto quanto a educação e a saúde, ela não é contemplada ainda como um direito social. Então, até aparece, mas aparece mais como um indicador, como você vai melhorar a sua alimentação se você melhorar a renda. E não necessariamente deveria ser assim, porque mesmo que você tivesse uma renda baixa, você deveria ter acesso a alimentos de qualidade. E agora, nesse período de pandemia, o que a gente mais tem visto é o aumento da fome no país. A gente nunca chegou a excluir, de fato, a chegar nesse patamar de fome zero. Nós até tivemos um programa denominado Fome Zero, que depois quando o Bolsa Família nasceu, ele meio que englobou esse programa Fome Zero, que era até pelo José Graziano, se eu não me engano, ele era ministro, acho que da Cidadania do governo Lula, mas eu não me recordo exatamente se o ministério era esse. E a respeito da questão da fome e da segurança alimentar, nós temos vários tipos de programas hoje em dia, de programas de direitos sociais que falam a respeito disso. O Eduardo Suplicy, por exemplo, ele fala na renda básica da cidadania. Ele defende o seguinte: toda a população deveria ter uma renda básica e ela poderia ter direito a alimentos de qualidade se essa renda fosse garantida. Mas o fato é, nós não temos. Então, o programa Bolsa Família, que é um programa extremamente importante, garante, principalmente para as mulheres, e eu digo isso porque eu já tive a oportunidade de participar de muitas bancas a respeito do Bolsa Família, quando eu lecionava na URCA, que mostravam que mulheres aqui da nossa região, elas tinham acesso ao dinheiro desse programa e elas convertiam quase todo esse dinheiro na compra de alimentos para os filhos ou de medicamentos. Então, assim, infelizmente, a gente vê que o acesso ao alimento, ele se dá ainda por um programa de renda que é muito pequeno. 75, 80 reais por mês e por filho. Então, não dá para você ter uma alimentação de qualidade. E mesmo assim, agora com a pandemia, o que a gente mais tem visto é o aumento do desemprego, é a dificuldade para ter acesso ao auxílio emergencial. O auxílio emergencial, que era de 600, diminui para 150. O que é que a gente faz com isso? O que é que a gente consegue colocar na mesa quando a inflação em cima dos alimentos está voltando a todo vapor? Então, são esses objetivos
essas dificuldades que tornam cada dia mais difíceis de implementar esses objetivos. Outra coisa que a gente tem em mente, não é porque o assunto é cidade, e cidade dá a ideia de local, que problemas que estão no nível político estadual e federal, eles vão deixar de ter impacto. Muito pelo contrário. Algumas coisas, de fato, vão depender dos administradores, dos gestores, do governo local, mas não vai estar apartado dessas demais escalas. Então, são problemas, inclusive, de uma escala mais geral, a escala nacional, mas que interferem na execução prática desse programa, desses objetivos. Saúde e bem-estar. Ter acesso a vacinas, a tratamentos médicos, a prevenção, ao tratamento do abuso de substâncias, acesso de serviços de saúde sexual e reprodutiva e de saúde mental. Bom, não precisa nem dizer o que é que está acontecendo nesses últimos anos. A saúde mental está saindo das prioridades do SUS e nesse governo federal, diga-se de passagem. A gente está em plena pandemia, num momento em que a gente precisa muito do acesso à saúde mental e não está sendo disponibilizado. Mesmo quando você vai nas prefeituras, atrás de um serviço de psicólogo, de nutricionista, agora com a pandemia, tudo está atrasado. Você não encontra, você não tem disponibilidade para fazer um exame. Infelizmente. Felizmente, nós temos o SUS, que facilita muito a vida dos brasileiros. Eu sou usuária do SUS. Mas a gente tem um monte de serviços que não estão podendo ser ofertados. E isso vem, além do próprio desgaste por conta da pandemia, mas isso vem também de uma série de problemas que foram originados muito antes da pandemia. O SUS vem sendo sucateado. Todo mundo fala em privatização do serviço público. Tentam privatizar a gestão do SUS. Não que o SUS passasse a ser pago, mas quando o serviço, a gestão passa a ser privada, isso é um problema muito grande, porque a gestão privada, o principal objetivo dela é ter alguma lucratividade. E um serviço que é público, ele não visa prioritariamente o lucro. Então, isso se torna um grande desafio, tanto ao nível local, quanto ao nível federal. Vem impactar nessa implementação de cidades sustentáveis. Educação de qualidade, uma educação inclusiva, equitativa, ao longo da vida e com melhora das instalações. Eu acho que nem precisa a gente se aprofundar demais nesse assunto, porque a gente sabe que a educação no país vem passando por um sucateamento e nos últimos anos, começando a contar pelo governo de Temer, quando as bolsas para pesquisa começaram a ser, aliás, até um pouco antes no governo da própria Dilma, mas com o de Temer, principalmente quem é das ciências sociais, como nós, passaram a ser, enfim, a perder totalmente a chance de fazer um doutorado, um mestrado no exterior, porque o Ciências Sem Fronteira acabou. Eu mesma não consegui fazer o meu doutorado em Coimbra, porque eu não recebi a bolsa, eu fui aprovada, eu tinha onde morar, eu tinha orientador e eu não recebi a bolsa. E foi justamente na época em que o governo Temer estava cortando os programas de bolsas de pesquisa para doutorado pleno no exterior. Então, eu digo, agora eu vou tentar fazer no Brasil. Eis que agora o Ministério da Educação também está cortando bolsas aqui no Brasil. O programa que eu estou namorando agora, no ano passado, aluno do doutorado conseguiu bolsa. E os outros que estão demandando bolsas, que já foram aprovados, quando essas bolsas surgirem, provavelmente serão eles que vão conseguir. Então, talvez eu corra o risco de ser aprovada novamente de não ter bolsa. Sem contar que as ciências sociais, historicamente, sempre foram desvalorizadas, mas agora até a saúde, a área de saúde, está sendo sucateada. Então, a gente vive num país que, atualmente, parece que é predominantemente de negacionistas, a educação não é valorizada, e como é que você vai investir em cidades educadoras se você não conscientizar as pessoas também a respeito do que é isso, em cidades sustentáveis, de como a gente deve agir, porque não adianta você ter uma lei, não adianta você ter um programa, tudo isso passa pela própria educação, pela noção, pelo acesso à informação que as pessoas vão ter. Romênia, tu prefere que a gente vá respondendo as perguntas ao final ou a gente pode ir lançando agora, porque tem uma no chat. Pode ir fazendo. Pronto, o Lucas perguntou assim, a pobreza não é só econômica, ela é social, ela é ambiental
Então, como que o poder público poderia implementar essa noção, né, na construção da cidade sustentável? Olha, quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu fiz a minha pesquisa Outras Percepções de Pobreza a partir de narrativas imagéticas dos moradores de um bairro aqui na região do Crato. O que foi que eu percebi durante a minha pesquisa? A princípio, eu fui para um lugar que era denominado de pobre. Quando você olha para um lugar como sendo pobre, você não vê possibilidades de autonomia, de melhoria de vida dessas pessoas, porque é como se elas só faltassem, elas não tivessem boas qualidades. É como se todas as pessoas que morassem ali e o lugar, eles se resumissem na palavra falta. Falta alguma coisa. E o que é que eu fui percebendo ao longo dessa pesquisa? Como eles não sabiam o tema da minha pesquisa, então eles iam me falando de coisas boas e de coisas ruins que tinham no bairro. E as principais questões que eles levantaram como sendo ruim era justamente a falta de políticas urbanas. Era esgotamento a céu aberto, era lixo. E o que é que isso tem a ver com o tema da pobreza? É porque alguns conceitos a respeito de pobreza, além de focar no nível de renda, ele foca muito na questão da infraestrutura. Você tende a associar que é pobre em um lugar que não tem esgotamento sanitário, que é pobre em um lugar onde o lixo está espalhado pelo meio da rua, e não necessariamente isso é verdade. É uma questão muito complicada da gente dizer assim, o que é que pode ser feito? Bom, políticas sociais, essas políticas redistributivas, que tentam melhorar a distribuição de renda no país, isso é extremamente necessário, porque as pessoas precisam de dinheiro hoje, elas precisam comprar comida hoje, então precisa de dinheiro. Mas a gente tem também que pensar que ter acesso a um trabalho de qualidade, tudo isso vai impactar de uma maneira diferente no que a gente chama hoje de pobreza, mas também tem que expandir esse próprio olhar de pobreza, porque você não pode dizer que um lugar que é pobre, apenas porque o lixo está melhor agora a altura do som? Na verdade, ficou um pouco mais baixo agora o som. Gente, é porque eu estou acessando pelo celular. E aí eu não sei o que é que está acontecendo. Fica um pouco ruim, mas eu acho que é mais a questão do aparelho mesmo. Melhorou. Agora melhorou muito. Então, assim, eu vou pegar um exemplo bem específico desse bairro, certo? Porque qualquer diagnóstico mais geral é até um pouco irresponsável. No caso desse bairro, as pessoas reclamavam do lixo a céu aberto, reclamavam do esgoto. Isso costuma ser equiparado à pobreza, mas a gente sabe que mesmo em bairros... Tá, deixa eu pegar aqui então o fone. Só um minutinho, tá? Eu vou aproveitar, Lucas, para foi Lucas, não foi? Foi. Eu vou aproveitar, Lucas, para dar uma contribuição enquanto a Romênia vem. Se a pergunta tivesse sido dirigida a mim, né, eu te diria que uma coisa que eu acho que pode contribuir seria, de fato, uma busca pelo conceito de sustentabilidade, talvez de forma mais honesta, por parte dos sujeitos que vão implementar políticas públicas, por parte dos nossos legisladores. Porque como a Romênia iniciou aí na fala dela, né, essa palavra sustentabilidade, assim como a expressão desenvolvimento sustentável, tem um caráter profundamente polissêmico. E, infelizmente, para muita gente, até dentro da academia, sustentabilidade é sempre alguma coisa boa, é sempre alguma coisa positiva, tem sempre a ver com algum tipo de proteção ao meio ambiente natural. Quando nós sabemos que o conceito pode, na verdade, abranger uma grande falácia. Eu acho que para nós aqui do direito não tem um exemplo melhor para isso do que o novo Código Florestal, né? Do que o Código Florestal de 2012. Gente, se a gente voltar um pouquinho no tempo, o que foi que o Código Florestal de 2012 fez? Ele diminuiu as áreas de reserva legal na Amazônia, ele diminuiu o caráter protetivo, né, das áreas de preservação permanente, vocês estudaram isso com o professor William, ele anistiou as multas, né, quem tivesse cometido crime ambiental até dia 22 de julho de 2008 não precisa mais pagar, deixa para lá.
E quando o STF foi verificar a legalidade desses artigos de lei, né, na verdade a constitucionalidade, porque nós tivemos aí algumas, foram 5 ao todo, né, ações declaratórias de inconstitucionalidade e propostas por partidos políticos, propostas pela AGU, e o STF disse que os artigos eram constitucionais porque eles estavam de acordo com o princípio do desenvolvimento sustentável, levando em consideração que esse tipo de questão garantiria o crescimento econômico e que sustentabilidade tinha que ser interpretada de forma multidimensional. Não se poderia levar em consideração apenas a proteção ambiental, se tinha que levar em consideração também o crescimento econômico. Então, quando a gente vê o Supremo nos trazendo uma interpretação como essa de sustentabilidade, a gente está vendo que a gente está indo num caminho muito, muito, muito ruim. E aí, né, de forma assim, é uma pergunta bem genérica, então também uma resposta bem genérica nesse sentido, né, não é uma crítica à pergunta de forma alguma, mas é porque, pensando assim, de forma abstrata, né, numa resposta que abrangeria tudo isso, como que o poder público pode implementar a cidade sustentável, os sujeitos, né, porque esse poder público são sujeitos, eles precisam entender o que é sustentabilidade, né, ou, então, parar de utilizar o conceito de forma falaciosa, para que, de fato, a gente possa se aproximar de uma preocupação genuína, real, com a qualidade de vida das gerações atuais e futuras, né? Mas, enfim, Romênia voltou aí. Francisco, pode só repetir de novo a pergunta, porque aí eu me perdi. Ele perguntou se como a pobreza não é só econômica, ela é social e ambiental, como que o poder público poderia implementar essa noção de uma cidade sustentável, para realmente construir a cidade sustentável. Eu vejo assim como duas perguntas em uma. Primeiro, porque a pobreza, de fato, ela não é só um conceito econômico, nem ela é social. Dependendo da linha que você segue, a pobreza, inclusive na Idade Média, se você pega esse conceito, pobreza era você perder os seus meios de trabalho. Então, só em períodos mais recentes é que pobreza passou a ser um fenômeno econômico, de você não ter renda tal. Mas, assim, você pega um caráter multidimensional. A pobreza ambiental seria justamente você ter lixo a céu aberto, você ter esgoto. A pobreza cultural seria você não ter acesso a meios culturais, a livros. Então, assim, tem todo um procedimento normativo para separar o que é cultural, o que é social, o que é pobreza política. Nessa minha pesquisa, então, um bairro que é considerado pobre, quando os moradores não sabiam o que era o tema da pesquisa, eles me falavam. A quadra de vôlei, que foi criada por eles mesmos que construíram, era um aspecto positivo, mas o aspecto negativo é porque ela ficava abandonada, estava faltando iluminação. Então, tinha usuários de drogas que à noite ia para lá e ficava mais perigoso. Isso fazia com que moradores que não utilizavam drogas não se sentissem seguros para ir. Então, pegando essa dimensão mais multidimensional, o que é que o poder público pode fazer? Primeiramente, implementação de políticas urbanas, que foi a primeira coisa que eles citaram. E quando a gente pega assim, eu acho que essa apresentação como um todo vai ajudar a responder essa pergunta. Por quê? Porque nós temos objetivos para o desenvolvimento sustentável. Essas cidades sustentáveis, elas se focam muito nesses objetivos e à medida que a gente vai falando das dificuldades, a gente vê algumas possibilidades do poder público trabalhar em cima disso. Então, no caso da minha pesquisa, o principal incômodo dos moradores era justamente a falta da política urbana, de saneamento, de atenção para os usuários de drogas, o lixo a céu aberto, era esse tipo de coisa. E que não é uma questão só de um bairro pobre, que a gente encontra isso até nos bairros considerados ricos. Então, aqui voltando só um pouquinho, quando a gente fala em educação, em saúde, em tentar acabar com a fome, erradicar a pobreza, são todos esses desafios que se apresentam, inclusive, para os poderes públicos, mas também são desafios da própria sociedade. Porque aí, pegando um gancho com o que Francilda falou, a gente vê uma interpretação extremamente equivocada, mas além dos equívocos de interpretação, também tem o fato de quem a gente elege. Nós não podemos separar isso. As leis, elas não são feitas por vocês que estudam direito. As leis, elas são feitas por os políticos que a gente elege, os vereadores, os deputados federais.
Enfim, esse legislativo, que diga-se de passagem, não representa a sociedade, representa os interesses deles próprios. Aqui no Crato, há pouco, no final do ano, no começo desse ano, teve um problema justamente a respeito disso, de um vereador que estava com uma proposta de uma lei, enfim. Eu não sei falar muito bem esses termos de vocês do direito, mas ele estava querendo uma lei que mudava a área de proteção ambiental. E o dito vereador, ele é conhecido por ser um empresário do setor de construção de imóveis. Então, ele seria beneficiado com essa mudança de lei. Mas aí, onde é que está a nossa culpa? Porque a gente elege. A gente não tem esse cuidado. Não é porque A, B ou C é meu amigo que eu vou votar nele. Eu tenho que ver se os valores dele são compatíveis com os meus. Se na campanha política dele, ele tem uma proposta que realmente seja de uma cidade sustentável, de melhorar a vida social, porque se é para melhorar só a minha e a dele, então já não é bom para a sociedade. Então, eu acho que é um problema de poder público, mas também é um problema civil, porque a gente coloca muita gente que é ruim, que não tem esse compromisso com ciência, não tem o compromisso com a própria sociedade para nos representar, e são essas pessoas que fazem leis e que mandam e que desmandam nas cidades, nos estados no país, e que no fim das contas é para ferrar com a gente. Para citar um exemplo bem triste, o general Mourão, ele falou há pouco tempo que o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, ele era um ministro muito bom e muito comprometido com o economicismo. Uma pessoa só usa esse tipo de expressão, que é um termo bem técnico, se ele tem de fato conhecimento do que ele está falando. E de fato, o ministro Salles, ele é comprometido com o economicismo. Ele é um ministro do meio ambiente, mas que destrói o meio ambiente. Ele não está comprometido com a sustentabilidade. E o próprio Mourão, ao falar isso, ele mostra que ele sabe do que ele está falando, ele não estava enganado. Como o próprio Mourão também, que está com tendo cuidado de alguma coisa lá na Amazônia, ele falou em uma exploração sustentável da Amazônia. Você não faz uma exploração sustentável. Se a exploração já é insustentável. E ele sabe do que ele está falando. Então, isso diz muito assim dos problemas que a gente se depara atualmente. Uma outra questão que também é muito importante é a igualdade de gênero e o empoderamento. A violência é muito grande. Violência de gênero, violência se você é homoafetivo, violência se você é trans. Então, esse é um dos principais suportes no qual a questão da sustentabilidade se fundamenta. E a gente tem visto que as nossas cidades elas estão cada vez mais violentas, seja contra crianças, seja contra mulheres, seja contra o público LGBTQI, contra animais. Então, tudo isso mostra a nossa dificuldade em implementar esse tipo de cidade. Precisa de uma outra educação, precisa de uma outra visão de mundo, e não é uma coisa que a gente constrói de um dia para o outro. Então, esse também é o meu medo, porque quando a gente vê um programa, os objetivos todos ali colocados e muito bonitinhos, parece que é muito simples, que basta um prefeito ou um governador decidir que vai adotar e vai estar tudo ok. Mas precisa que essas ideias elas entrem na percepção dos moradores, dos habitantes. Precisa que a gente entenda, que a gente discuta, que a gente compreenda melhor o que significa tudo isso, e só é possível com educação de qualidade, com um debate, com você ver diferentes posicionamentos para tornar as pessoas mais bem informadas. É uma coisa que a gente não está tendo. Alguém tinha levantado a mão, só que aqui eu não consigo ler pelo celular. Acho que foi o Joilson, viu? Meu microfone desligado e eu morrendo de tagarelar, desculpa. Fica à vontade, Joilson. Ok. Boa noite a todos. Com a permissão da professora Francilda, primeiramente, gostaria de formular uma pergunta para a palestrante Romênia. Tudo bem? Sim. Romênia, frente a essa situação atual de descaso para com o meio ambiente pelo governo, não seria correto afirmar que falta iniciativa da população como um todo frente a esse tipo de situação? Porque, assim, é evidente nas normas que foram criadas e modificadas nos últimos anos
que o interesse em preservar o meio ambiente tem cada vez sido menosprezado ou reduzido. A exemplo disso, teve aquela ambientalista jovem que surgiu, acho que foi na Europa, que eu não lembro o nome agora, Brenda, que assumiu a bandeira da preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, e gerou como eu posso dizer, gerou uma comoção internacional. Não falta da população brasileira uma atitude para impactar o legislativo, o judiciário e o executivo quanto às suas atitudes para com a preocupação com o meio ambiente. Atualmente, essa é a minha observação, pergunta. Certo. Obrigada, Joilson. Então, eu acho a população brasileira um caso a ser estudado, porque eu estou para ver assim, um povo mais estranho do que a gente. O professor Gessé de Souza, ele tem um livro que é A Elite do Atraso, e que ele fala que a nossa elite, ela não é comprometida com a democracia, ela é uma elite que flerta com o golpismo, com a ditadura. E eu fico extremamente assustada quando eu vejo, por exemplo, no Senado e no Congresso Federal, deputados que são representantes ferrenhos do setor agroindustrial, do agronegócio. O agronegócio, ele tem uma visão economicista da natureza, ele está pouco se lixando se a natureza está sendo preservada ou não, ele quer plantar soja, ele quer criar a cabeça do gado dele, enfim. E eu vejo que muita gente vota nesse tipo de político, mas não é do setor agrícola, não é do agronegócio, e defende. Então eu fico pensando assim, falta à população brasileira uma noção, primeiro, de classe social, de saber a que classe você pertence, porque eu vou usar palavras bem, tá? Não vou procurar palavrinha muito bonita, não. Mas assim, tem muito pobre no Brasil que pensa que é rico, no sentido econômico mesmo, que zomba de quem usa serviço público, que fala do Bolsa Família, que diz que o povo que é o usuário do Bolsa Família é gente que não quer trabalhar e que desconhece de fato a realidade social. Eu vejo gente que é trabalhador, e isso muito próximo de mim, e me dói, que é trabalhador assalariado, que passa dias e dias na estrada e que caminhoneiro, tá? E que tem raiva quando vê greve, que diz que é contra gente que fecha estrada, que greve é coisa de bandido, que tem que prender, taca-lhe pau, esse tipo de atitude. Então eu fico pensando, falta primeiramente a gente aqui no Brasil uma noção de que classe social de fato eu pertenço, porque tem muito pobre que pensa que é rico, que compra discurso de rico, tem muita gente que não se percebe parte do meio ambiente e está pouco se lixando se destrói ou não, que acha que índio tem direito demais. Então, eu acho que falta para o brasileiro não é nem questão de educação apenas, porque eu, infelizmente, quando eu lecionava, eu tinha muitos alunos, eu passava horas e horas conversando, saía rouca, e quando eu chegava em casa, depois de uma noite exaustiva de trabalho, no qual eu me dedicava a responder, a tirar as dúvidas, se eu não soubesse, eu estudava para chegar no outro dia e dizer, e eu vi os alunos tirando onda em Facebook. Por exemplo, aluno que entrou utilizando cotas raciais e que falava que cotas não era uma coisa que deveria ser implementada nas universidades públicas. Então eu ficava me perguntando, o que é que passa na cabeça dessa criatura entrou na universidade usando cotas para negros, que é negro, mas que faz pouco de um problema racial que existe no Brasil há anos. Em termos de meio ambiente, a gente sabe da importância da preservação do meio ambiente. Qualquer pessoa que tenha estudado ecologia sabe, qualquer agricultor sabe. Mas por que que as pessoas continuam votando em políticos que não estão nem aí para isso? Eu, honestamente, eu não sei responder o que é que a gente precisa fazer, o que é que acontece com essas pessoas, porque eu acho tão contraditório, eu acho tão absurdo, e eu realmente, assim, eu não entendo. Sabe, eu não consigo compreender a mente dessas pessoas. Eu acho que é evidente. A gente não pode
jogar lixo na água. A água é o que a gente precisa para beber, para tomar banho, mas o ser humano vai lá e joga. Eu acho que não é só uma questão de faltar informação, porque informação tem, todo mundo tem acesso à rede social, e tudo bem, rede social tem sites bons e tem sites ruins, tem muita gente que vai para as universidades, que tem a oportunidade de assistir a debates, vendo os dois lados da mesma moeda, mas continuam sem aceitar isso. Outro exemplo, um estudante de administração pública que quer privatizar as empresas públicas. Como é que você é estudante de administração pública e você quer acabar com os lugares onde você pode trabalhar? Porque se existe administração e administração pública é porque são duas lógicas diferentes de você administrar e de você gerir. Mas como é que você é um estudante da pública, você está se preparando para ser um trabalhador do setor público e você quer que privatize a coisa pública? Então, eu acho assim extremamente absurdo. Eu, honestamente, eu não sei responder a sua pergunta, porque é uma coisa que ainda hoje eu me faço, uma pergunta que ainda hoje eu me faço, e que eu acho que eu nunca vou ter uma resposta satisfatória. Sabe, alguém até respondeu alguma coisa aí, mas infelizmente não deu para ler, porque pelo celular fica pequenininho e eu não encontro aqui onde ler. Eu até gostaria de saber o que foi. Foi outra pergunta que o colega Lucas formulou. Não, professora, eu compreendo. Pelo que eu pude deduzir das suas observações, me permita ressaltar, o estudante de direito ele gosta muito de falar, desculpa, E eu mas adoro isso. pelo que eu pude deduzir é que há uma certa incongruência entre o que queremos e o que expressamos na urna, né? Eu diria até que, usando de jargões populares, me desculpe, mas é a ignorância do povo que pesa sobre o manto da natureza. Porque o povo ignora a sua realidade social ou menospreza a sua realidade social em prol do interesse econômico. E a gente sabe muito bem que de nada adianta ter dinheiro se não houver um planeta para viver. Não é isso? Isso. Aí, frente a isso, eu compreendi as exposições da professora, fico muito grato pelas suas observações, e que eu gostaria só de acrescentar o seguinte, que no meu ponto de vista, como mero estudante de direito, claro, gosto aqui de me expor na situação em que me encontro, estudante de direito acadêmico, carecendo de saber e de conhecimento, mas que falta na população brasileira uma certa conscientização e interesse, principalmente, no futuro. Não só no futuro econômico, mas no futuro natural, o futuro do meio ambiente. Porque, como eu já falei há pouco, de nada adianta termos milhões de dólares na conta, ou de reais na conta, se não houver um planeta ou algo para consumir e para viver. Porque dinheiro não traz sobrevivência, ele ajuda a sobreviver. Mas de nada adianta o dinheiro sem um planeta. Essa é a minha observação, vou silenciar. Romênia, o Lucas colocou aqui uma observação dizendo que no livro do Mal-Estar da Civilização, Freud reflete sobre a ambivalência, né? De um lado, o indivíduo expressa o respeito à singularidade e do lado mais obscuro, a desconfiança de que o próximo seja uma ameaça. Então, nós, seres humanos, muitas vezes temos essa ambivalência. E aí ele coloca a divisão entre ser humano e natureza. Como poderíamos unificar a noção de um eu interconectado com a natureza? Olha, felizmente, eu não diria nem como a gente poderia fazer isso, porque já existem outras cosmologias que pregam isso. Por exemplo, os povos andinos, eles têm os Aimara, eles têm a sabedoria do bem viver, os zen budistas, os taoístas, os confucionistas, eles todos se percebem como parte do meio. Então, assim, não é uma coisa que está longe da gente. Já existem a filosofia africana do Ubuntu, já existe essa interligação do ser humano como sendo mais um dos muitos seres vivos do planeta, não sendo mais importante, sendo, na verdade, igual como as outras formas de vida. Então, assim, se a gente ler um pouquinho, entender melhor um pouco desse ponto de vista, dessas cosmologias, a gente vai entender que a própria discussão de sustentabilidade, ela já existe em algumas civilizações milenares. Nós temos algumas aqui bem próximas, como os povos andinos.
as filosofias africanas, os zen budistas, os taoístas, porque todos eles falam nisso. Eu venho aprendendo muito com as leituras que eu estou fazendo a respeito tanto do taoísmo quanto do zen budismo, porque eles dizem assim: nós somos parte de um planeta, a gente não pode se ver como separado, nós estamos interconectados com tudo e com todos. Até os adeptos da religião Wicca, que também é conhecido como bruxaria, eles já muito antigamente eles falavam nessa noção do ser humano como sendo integrado. E esse foi um problema que passou a existir a partir da modernidade, da chamada Era Moderna, quando as ciências nasceram. E não é preciso você ser cientista para você se ver apartado da natureza. Essa noção, ela veio com a gente, mesmo que você não frequente a universidade. A gente se vê como fora da natureza, como podendo dominar a natureza, quando na verdade a gente é uma simples parte dela. Então, para citar um exemplo, né, a Lua. A Lua é um satélite, mas a Lua tem a capacidade de influenciar as marés. E aí, algumas pessoas dizem que a Lua, a gente pode cortar o cabelo em determinada Lua e outra não. E há quem acha que isso é uma crença popular. Mas por que isso seria uma crença popular se 60 e tantos por cento do nosso corpo é formado por água? E se a Lua influencia as marés, por que é que ela pode não influenciar o nosso corpo? Então, até onde isso é uma crença popular? São essas e outras coisas, por exemplo, que a gente às vezes não dá valor, que acha que porque é de uma outra religião ou de uma filosofia diferente das que a gente está acostumada, a gente acha que elas têm menos importância ou menos a oferecer. E o Boaventura de Souza Santos, que como eu já disse, eu gosto muito dele, ele fala na Ecologia dos Saberes que aquilo que nós não sabemos é ignorância nossa, mas não do resto da humanidade. Então, assim, antes de me informar melhor a respeito de sustentabilidade, eu achava que era algo que ainda precisava ser criado. Mas depois eu percebi que a sustentabilidade, os pressupostos de sustentabilidade, eles já são defendidos em muitas cosmologias, até mais antigas do que essa científica, ao qual a gente está acostumado. Repito, deem uma olhada no Zen budismo, no taoísmo, no Buen Vivir dos povos andinos, são os povos Aymara, se eu não me engano. No Ubuntu, vocês todos vão ver ali traços do que é essa sustentabilidade que a gente fala, que tem o respeito ao meio ambiente, que tem o respeito a todas as formas de vida, porque simplesmente nós somos partes desse meio e não coisas separadas. Então, acho que assim, até muito mais didático, e até por questão de tempo, vocês vão ter essa oportunidade, de a título de curiosidade, de dar uma olhadinha e de ver que já existe, só que a gente é que não conhece, porque não chega para nós, nem através das escolas, nem através da TV. A gente simplesmente desconhece essas outras realidades, essas formas de viver que são um pouco mais sustentáveis do que a nossa. Eu respondi à pergunta? Sim, ele acabou de dizer aqui que sim. Aí, para a gente dar mais uma avançadinha, fala em água potável e saneamento, energia limpa e acessível. E olha que a Câmara e o Senado aprovou a privatização da Eletrobras, quer dizer, a gente já tinha um sistema energético que é bem caro, diga-se de passagem, sendo estatal. Algumas empresas desse sistema estatal foram privatizadas, como a nossa, dizendo que seria uma energia mais em conta, que teria maior eficiência energética, e a gente viu que isso não aconteceu. O caso lá de Roraima é um exemplo disso. A empresa que tomava conta era uma empresa privada e Roraima passou dias e dias no escuro e agora eles estão tentando privatizar. Então, ao invés de, na verdade, mentem, porque é uma empresa bem lucrativa, ao invés de incentivar outras fontes de energia, como a solar, a eólica, não, eles ficam querendo privatizar e tornar cada vez mais caro. É um Congresso e um Senado que, infelizmente, é sempre fazendo coisas contra o povo. Os outros pressupostos de trabalho decente, de indústria de inovação de infraestrutura, de redução de desigualdades, de consumo e produção responsáveis, de preservação da forma de vida terrestre na água. Se a gente for parar para pensar nisso, está tudo interligado com a ideia de economia,
sempre na questão do acesso, do consumo e da economia, mas tem alguns pontos que merecem ser destacados, como, por exemplo, para reduzir a desigualdade, você precisa ter uma maior inclusão social, de diferentes faixas etárias, de gênero, de diferentes deficiências, e isso as nossas cidades não têm. Elas são cidades cada vez mais excludentes. Basta olhar se você for andando por uma calçada. São calçadas cheias de batentes, que dificultam a mobilidade dos idosos, dos cadeirantes, dos deficientes visuais. Então você vê que essa desigualdade, ela se, ela vai se reproduzindo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente pode ter muita informação, mas se nós sairmos agora na nossa calçada, na nossa rua, a gente vai ver que ela é cheia de batente, a gente não vai parar para pensar que ela está tirando o direito de vir de alguém que tem algum tipo de deficiência. Aí você fala em infraestrutura, em indústria e infraestrutura. As cidades, elas são totalmente planejadas pensando em como fazer com que essas indústrias funcionem de maneira mais rápida. Então, uma das primeiras coisas que você faz é colocar asfalto. E asfalto, além de não ser ecologicamente correto, porque se chover, a água não vai impermear e vai haver inundações, esse ônus tende a ser maior justamente nas faixas onde vive a população de baixa renda. Mas por que que foi colocado um asfalto? Para que os caminhões eles percorressem de uma maneira mais rápida, abastecessem essas indústrias e as indústrias não parassem. No início da industrialização do Brasil, esse foi o motivo da escolha pelas rodovias. Por quê? Porque a gente era um país que, além de ter petróleo, a gente estava atraindo empresas estrangeiras do setor automobilístico, então precisava ter rodovias. E esse setor automobilístico era um setor industrial estratégico para o desenvolvimento do país. Então você deixa de lado o setor ferroviário e toda a infraestrutura urbana do nosso país, ela é predominantemente voltada para o quê? Para o setor rodoviário, para abastecer as nossas indústrias. Adianta a gente dizer isso à população? Não. Porque uma coisa que também só muito recentemente eu aprendi é que a população ela não é totalmente vítima do sistema. Ela se reapropria. A minha rua foi asfaltada, eu era contra, a gente aqui em casa era contra. Mas a população, a maioria da população da rua ficou feliz quando foi asfaltado. Então, tão logo o asfalto foi colocado, aquele odor, aquela quintura, já tinha crianças andando na rua de patins, de bicicleta, os pais satisfeitos. E eu posso mudar esse fato? Não, porque embora eu saiba que o motivo do asfalto, que inclusive deixa o trânsito mais rápido, pode provocar mais acidentes, mais internações, mais mortes, embora eu saiba de todos esses malefícios, as pessoas não estão nem aí para o que é de fato o mal. Estão mais interessadas na forma como elas vão utilizar esse mesmo asfalto. Então, o meu argumento, por mais científico que ele seja, não vai mudar a percepção dos outros moradores. E o asfalto foi colocado. É uma dica também que eu dou para vocês, que é o seguinte, por mais técnica, por mais conhecimento técnico que a gente tenha, nós sempre vamos estar lidando com pessoas, e pessoas têm percepções muito diferentes. Então é muito importante a gente conhecer o tipo de percepção que os moradores têm, que os habitantes têm, porque por mais que você tenha técnicas, por mais que você tenha leis, o que foi implementado vai ou não pegar de acordo com a percepção do morador. A gente tem leis agora que você não pode andar sem máscara porque você vai estar atentando à saúde pública, mas as pessoas continuam andando sem máscara. Então não adianta ter lei, certo? É uma coisa que precisa vir da percepção, da consciência do próprio habitante. E algumas dessas questões de cidades sustentáveis, elas não vão ser bem implementadas ou por dificuldades institucionais, ou até o meio institucional é favorável, mas o morador, ele não pega para si essa responsabilidade. Ou porque a gente vai eleger gente que vai fazer coisas contrárias. Então, assim, é muito complicado. A gente deve desistir de maneira alguma, porque se a gente desistir, a coisa fica ainda pior. Aí, só mais alguns pontos aqui que é uma questão extremamente importante, a paz, a justiça social, a cultura de paz e na implementação de cidades e de comunidades sustentáveis, com habitações seguras, adequadas e a preços acessíveis.
com serviços básicos e de urbanização de favelas, sistema de transportes seguros, acessíveis e públicos, uma urbanização inclusiva, que pega também um pouco do que já foi comentado antes, um planejamento e uma gestão participativa. Não adianta você dizer que é participativa e chamar as pessoas para participarem. Elas têm que vir se elas quiserem. Porque senão vira uma mera obrigação de dizer que a população está participando. Participa se elas quiserem. Se não quiserem participar, ok. Não insiste. Porque não adianta você colocar as pessoas para participarem se elas não estão querendo. Não vai mudar muita coisa. Então tem que ser algo realmente espontâneo. Proteção ao patrimônio cultural, gestão de resíduos sólidos, equilíbrio entre campo e cidade. Eu olho esses objetivos e esses eixos das cidades sustentáveis, eu acho todos muito coerentes. Como eu falei, precisa de alguns cuidados com relação aos conceitos, mas eu acho que hoje, no caso do Brasil, a maior dificuldade é essa parte do eleitorado que elegeu determinados políticos que fazem tudo o que é insustentável. Eu acho até um ponto extremamente delicado, porque, embora eu seja oposição ao governo federal, mas eu não vejo absolutamente nada do que vem sendo feito nesses últimos anos. E eu vou até um pouquinho mais longe, eu pego de Temer para cá, piorando a partir da eleição do Bolsonaro, que a gente possa dizer que é sustentável. É um governo extremamente insustentável. A gente fala em cultura de paz. Nossas cidades já são extremamente violentas. Diz que uma cidade que não é boa para se viver, ou um país que não é bom para se viver, é país que precisa de muito policial. Porque já é o primeiro sinal de que a segurança pública de fato não está boa. É quando você precisa cada vez mais aumentar o contingente de policiais nas ruas. E se a gente parar para pensar, isso é verdade. Se fosse uma cidade onde não houvesse tanta violência, esse serviço não seria tão demandado assim. Mas a gente investe em concurso público para a Polícia Federal, rodoviária, do que quer que seja, e a violência continua crescendo. Aí o governo não tem o que fazer, ainda coloca a arma na mão da população. E não adianta especialista dizer que armar a população é perigoso, que vai só fazer crescer a violência. O governo coloca mesmo assim. Para que um cidadão de bem vai precisar de 6 armas de fogo, de metralhadora? Isso é um perigo. Quem deveria ter acesso a essas armas eram quem? Exatamente as forças de segurança, mas não, apesar de que em alguns lugares do país, essa força de segurança também é a que mais mata, principalmente quando você é preto e favelado. Mas a gente fala em cultura de paz e a gente vê um governo que não preza pela paz, que é colocando arma na mão do povo. Aí a gente fala também em preservação do meio ambiente. O ministro do Meio Ambiente disse que vamos aproveitar essa pandemia, que estão preocupados com esse monte de mortos, e vamos fazer a boiada passar. Aí a gente vê a retirada de direitos trabalhistas, porque o trabalhador no Brasil tem direito demais. Gente, trabalhador só tem direito porque ele tem dever. Para cada direito, há um dever correspondente. E os direitos trabalhistas que surgiram na década de 30, durante os governos Vargas, a ditadura de Vargas, depois de muita manifestação, esses direitos só foram possíveis por quê? Porque, inclusive, a própria teoria da administração fordista via que quando o trabalhador ele tinha direito a descanso, quando ele tinha um salário melhor, ele mesmo podia consumir o que ele produzia. Então, essa história de que trabalhador tem direito demais e é prejudicial para as empresas, isso é mentira. Se eu trabalho, se eu tenho um salário bom e eu tenho tempo de descansar, eu vou ter tempo de ir na sua pizzaria, eu vou ter tempo de ir ao cinema, eu vou consumir de vários outros setores. Eu vou ter condições de comprar um automóvel. Então, não justifica achar que eu tenho direito demais. Eu estar doente e eu ficar em casa repousando, evitar até que eu caia por cima de uma máquina e quebre a máquina. Porque se eu morro é o que menos importa, mas quebrar uma máquina numa grande indústria dessa, imagina o prejuízo. Então, até quando você dá, entre aspas, o direito do trabalhador ir para casa curtir sua doença, você está garantindo segurança para a sua própria empresa. Mas o que é que a gente faz no Brasil? A gente tira direitos. Ao invés de reduzir a jornada de trabalho, a gente dá a possibilidade
quem escuta isso acha que é muito bom, de um trabalho flexível. Eu vou trabalhar agora só meu expediente, eu que vou fazer o meu horário. Mas, na verdade, eu vou continuar trabalhando naquelas 4 horas o que eu trabalhava em 8 horas, só que com um salário menor. Enfim, eu vi um comentário e não tive tempo de ler. Isso, Romênia, o Lucas colocou. Bauman traz a noção de modernidade líquida, que tudo é prontamente descartado e substituído, noção embutida no capitalismo, promulgada pelo consumismo. Diante dessa noção de insegurança, como a sustentabilidade poderia trazer uma articulação entre as esferas produtiva, cultural, social, mental, espiritual, a fim de reduzir essa liquidez, essa instabilidade em que vivemos no plano social, político, jurídico, relacional, ambiental? Eu acho que primeiro a gente precisaria mudar as nossas percepções. E para mudar as nossas percepções, a gente tem que ter, a gente tem que ter acesso a outros exemplos, que inclusive já existem, pegar uma coisa ali, outra coisa acolá. Porque assim, é muita responsabilidade você dizer que a sustentabilidade vai poder mudar alguma coisa. A gente tem que ter a noção bem clara que a sustentabilidade ela é um processo totalmente instável. Ela não é uma coisa que a gente vai chegar e vai poder ficar sentado assistindo. Ela tem que ser feita e refeita dia a dia. Nós é quem podemos fazer essa sustentabilidade existir ou não. As insustentabilidades que estão aí, elas existem por nossa culpa, por nossa causa, porque nós temos atitudes insustentáveis, seja porque a gente polui um rio, seja porque a gente maltrata um animal, seja porque a gente é grosseiro com o outro. Então, a gente não pode ver que a sustentabilidade é algo que vai estar fora de nós, ela vai existir a partir das nossas ações e atitudes, da forma como a gente percebe o mundo. Então, o que eu realmente acredito é que tem que ser primeiro uma mudança de percepção. E essa percepção, ela precisa invadir diferentes esferas. A esfera educativa, a esfera política, as religiões. O Papa Francisco, recentemente, ele escreveu uma encíclica, o Laudato Si, o Louvado Seja, que ele fala da importância das religiões, no plural, se unir às ciências, de uma educação voltada para a sustentabilidade, para uma cultura de paz, da redução do antropocentrismo. Porque o problema está justamente em nós, seres humanos. Somos nós que devastamos o meio ambiente. É a gente que se acha o ser humano superior, os mais importantes, mas é a gente que destrói tudo. Então, acho que é um trabalho conjunto, envolve mudança de percepção, mas para mudar as nossas percepções, a gente precisa entender que as religiões, elas precisam contribuir, as escolas, elas precisam contribuir. Não há uma receitazinha pronta. Percepção envolve tudo isso, envolve o que eu aprendo com a religião, o que eu aprendo com a escola, o que eu aprendo com os meus amigos. Então, assim, é uma noção do todo. Todo mundo tem que ter esse empenho, essa boa vontade e tem que mudar. Infelizmente, não dá para eu te dizer assim, como se fosse uma receitazinha de bolo, uma coisinha bem normativa, porque não é normativo. É um processo contínuo. Por ser processo, já não é uma coisinha linearzinha, não é assim fazer e ficar parado. Isso a gente precisa estar fazendo sempre. Nunca vai ter um ponto suficiente em que a gente vai poder parar e vai dizer, agora eu vou ficar assistindo e vai estar tudo bem. É frágil, é uma coisa instável. Tudo pode mudar a qualquer momento. Então eu acho que é preciso ter essa mudança de percepção. Essas mudanças de percepções, porque tem a minha, tem a sua, tem a de Francilda, tem a de todo mundo. A gente até está aqui unido nesse momento por uma causa comum, mas tem o restante do mundo inteiro que precisa mudar junto. E já existem sociedades que tomam atitudes um pouco mais sustentáveis do que a nossa. A gente precisa também aprender com elas e saber que mesmo assim elas também não são perfeitas, que é instável, que é mutável, certo? É uma coisa que a gente precisa fazer, aprender e estar sempre mudando. É isso, gente. Eu acho que a gente vai se aproximando aí, né, do finalzinho do nosso horário, 10 minutinhos para as 10.
Eu queria só fazer aqui uma ressalva, gente, sobre a questão da resenha crítica, né, que vocês vão fazer sobre essas falas, essa semana da professora Romênia, semana que vem do professor Diego, dizer que a resenha é crítica, né? A Romênia falou aqui sobre um dos pilares da educação para a sustentabilidade, que prevê justamente o respeito à diversidade, né? Então, assim, vocês fiquem muito à vontade para tecer críticas e comentários, né? Vocês não precisam, não é um trabalho de catecismo, né? Que você tem que repetir o dogma, que tudo que ela falou é certo, é maravilhoso, então vocês fiquem muito à vontade, né? Para colocar aí as discordâncias, as concordâncias, as reflexões, tá bom? Não é simplesmente uma síntese. Eu vou aqui fazer um resumo do que a professora falou. Não. É a partir, inclusive, de outros espaços que vocês já tiveram, né? Na disciplina de sustentabilidade, na disciplina de direito ambiental, esse debate que a gente fez aqui sobre esses pilares, né, das cidades sustentáveis, não são estranhos para vocês, a gente já discutiu isso em outros momentos, junto com o professor William também, e aí eu quero só ressaltar isso, tá certo? Como a professora Romênia ficou muito à vontade para apresentar de forma muito honesta, né, seus posicionamentos, inclusive de forma individual, de forma pessoal, enfim, seu posicionamento político, a mesma regra vale para todos nós, tá certo? Com relação à confecção da resenha. Eu ia só deixar, gente, essa indicação aqui, que eu não resisto, né? Como Romênia falou do Gessé Souza, eu ainda estou terminando essa leitura, né? É aquele a elite do atraso, que é não sei o que, até o Bolsonaro, né? Eu esqueci agora, da escravidão ao Bolsonaro, eu acho. E aí eu também estou lendo esse agora, que é Cidadania no Brasil, Longo Caminho, do José Murilo de Carvalho. Eu li no início do doutorado, mas, enfim, passou-se o tempo e revisitando a leitura é bem interessante, viu, Joilson? Para você que colocou a pergunta sobre essa questão de participação, né? Por que é tão difícil para a população brasileira refletir, participar? Ele traz toda essa construção histórica, né? Dos avanços e dos retrocessos, mas sem deixar de citar o quão essa mácula da escravidão e desse processo de colonização, de exploração, provocou na ideia de cidadania no Brasil. É como se a ideia tivesse ficado ali somente no papel, né? E a gente tivesse dado pouca oportunidade prática para que, de fato, ela se consolidasse. Pode falar, Jailson, fica à vontade. Professora, para que eu não perda a opção, né, o momento, disponibilize esse link desse livro, ou o nome do autor e o título, para que eu possa pesquisar depois? Pronto. No nosso grupo da sala, eu viu? não sei se ele vai ter em PDF, tá, Joilson? Mas eu moro aqui em Juazeiro e eu vivo emprestando livro. Então, também, se alguém tiver interesse, quiser vir pegar, tranquilo. Eu, inclusive, tenho 2 volumes dele, uma edição mais atual e outra mais antiga. Eu não sei se ele está disponível em PDF, mas eu vou tirar uma foto e boto lá no grupo e vocês descobrem aí nas gugadas da vida. Ótimo, então. Romênia, muito obrigada. Assim, eu acho que esses momentos, eles são extremamente importantes, até para quando a gente não concorda, né? E principalmente também, enfim, porque é daí que a gente tem a condição de ter espaço para refletir, para construir conhecimento, né? Então, eu gosto demais. Semana que vem a gente vai conversar. Hoje a gente conversou com uma economista de formação, né? Semana que vem a gente vai conversar com um geógrafo. E eu acho que isso deixa muito claro aquilo que a gente conversou sobre o urbanismo, né? Que é um conhecimento interdisciplinar, transdisciplinar. A cidade não pode ser feita só por um grupo de pessoas. Não existe um único conhecimento que vai ser capaz de garantir esse bem-estar. É algo que todas as ciências vão precisar estar envolvidas e, enfim, para além das ciências, todos os sujeitos. E aí eu quero te agradecer por ter aceito o convite, pela partilha, muito obrigada. Eu é que agradeço a todos vocês pelo respeito, pela oportunidade. E assim, gente, independente dos nossos pontos de vista serem semelhantes ou não, eu acho que até quando eles não são semelhantes, aí é que a gente aprende mesmo um com o outro, que a gente tem a oportunidade de pensar, de se colocar também no ponto de vista de quem pensa diferente, de entender melhor. Se eu disser alguma coisa que de repente
foi desrespeitosa, realmente não foi a minha intenção, porque às vezes até quem escuta tem um posicionamento diferente, politicamente falando, do meu, e pode se sentir um pouco ofendido. De fato, não é a intenção. Eu acho que o importante é a gente aprender também e a gente, enfim, compreender as diferenças. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e eu dou a dica a vocês o seguinte: sempre que vocês assistirem uma palestra, uma fala, e eu não sei se o Diego vai falar também a respeito do mesmo tema, mas vocês verem também que o olhar do pesquisador, ele também é muito influenciado, mesmo ele estudando o mesmo tema, por a área de formação dele. Então, querendo ou não, por mais interdisciplinar que eu seja, às vezes eu puxo muito a questão da economia. Infelizmente, assim, não tem como fugir. Por ser economista, não tem como fugir. Diria que talvez ele já pegue mais alguns aspectos que são mais comuns para a geografia. Então, eu acho que essa é a grande vantagem de uma experiência interdisciplinar. Eu e Francilda fomos colegas no mestrado, era um mestrado interdisciplinar, todo mundo estudando sobre sustentabilidade, sobre problemas sociais, enfim. E cada um mostrando seu ponto de vista, cada ciência tinha um ponto fraco, tinha seus limites, mas também tinha possibilidades. E eu, inclusive, eu fui muito atacada por alguns colegas de trabalho que falavam que ter essa experiência interdisciplinar era ruim, que, enfim, foi uma questão até muito ofensiva. Mas eu, a cada dia que passou, eu me senti mais grata e mais fortalecida em procurar essa estrada interdisciplinar. É muito difícil, infelizmente, na academia, da gente se colocar no mercado de trabalho, porque todo mundo fala em interdisciplinaridade, mas fecha as portas para o profissional interdisciplinar. Só que no que diz respeito à pessoa, a gente aprende muito mais, a gente fica mais tolerante, não, mais respeitoso com relação às diferenças, porque tolerante também não é uma coisa legal. A gente aprende a ser mais respeitoso, inclusive com quem pensa diferente da gente, que é uma coisa que, infelizmente, quem segue sempre aquele caminho, direito, 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 economia, 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 perde muito essa oportunidade de aprender com a diferença. Então, é uma dica que eu dou a vocês e desejo muita boa sorte e que a gente consiga, de fato, reverter as nossas percepções, reverter essa situação atual que a gente vive para caminhar rumo a essa sustentabilidade que a gente tanto sonha. E sonhar não é uma coisa ruim, é ruim quando a gente não consegue realizar. Então, que a gente siga nessa experiência em busca dessa utopia de torná-la real. Desejo boa sorte a todos e agradeço muito pela oportunidade e a você, Francilda. Imagina, Romilda. Muito obrigada. Gente, eu vou fazer a frequência, tá bom? Para que a gente possa construir aí os certificados de vocês. Deixa eu ver se eu tenho algum aviso paroquial. Que amanhã, até meio-dia, eu deixo disponível a gravação da aula, né? Que eu estou devendo da semana passada. E eu acho que era isso. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, depois vocês me lembram, tá bom? Geraldo, para eu não perder o costume de te aperrear, me ajuda aí, quando alguém colocar presente no chat, tu fala no microfone para eu não precisar mudar de aba, que aí a gente vai mais rápido, tá bom? Ok. Aderbal. Presente. Agamenildo. Presente, professor. Actói. Alexandro. Presente, professora. Alzi. Presente. Amanda. Alzi, fica 2 minutinhos aí, eu quero falar contigo, por favor. Tá Amanda. bom. Amanda. Eu vi a Amanda. Presente no chão. Ana Beatriz. Presente. Azael. Presente, professor. Bruna Correia. Carlos Kennedy. Caroline. Carlos Presente. Presença no chat, viu? Obrigada. Caroline falou. Cicefran. Presente. Cícera Paula. Aqui, professor. Cícero André. Cícero Henrique. Cícero Henrique. Cleidson. Daniel. Presente. Emanuela. Presente, professor. Eugênia. Presente. Fábia Regina.
Presente. Francisco Inácio. Presente. Geraldo, né? Presente. Júlia. Éricles. Osana. Presente. Ian. Presente. Jaline. Presente, Francisco. Jennifer. Presente. João Paulo. Joilson, que eu já sei que está aí. José É Gomes. ele mesmo, presente. José Gomes. Lindenberg. Presente, professor. Lisandra. Lorena. Lorena Pinheiro, professora. Isso, só tem essa aqui. Lorena Pinheiro Costa, né? Lucas. Presente. Que tá aí. Luiz Fernando. Luiz Fernando colocou no chat. Marcelo Cleiton. Presente. Marcelo Cosmo. Presente. Maria Aila. Maria Eduarda. Maria Paula. Maria Paula deve estar comemorando o TCC nota 10 dela. Está justificada. Com certeza, com certeza. Está justificadíssima. Apresentação brilhante, eu estava assistindo o vídeo. Maria Inara. Matheus Leite. Presente. Matheus Pinheiro. Michele. Presente. Natália. Paulo. Presente. Presente. Tá. Foi meu microfone, deu problema. Paulo. Presente. Raul de Lima. Samilton. Presente, professora. Eu já enviei, viu, professora? Já enviei. Ah, massa. Beleza. Então amanhã a gente se fala. Sara. Sara tá colocou presente. no chat. Thaís. Túlio. Presente, professora. Thaís, presente. Túlio, tu me avisou, não foi a Amanda que ele estava com dificuldade de entrar. Eu lembro que eu li no chat. Wagner. Presente, professora. Ok, gente. Boa noite. Até Professora. amanhã, de forma Professora. remota, e semana que vem ao vivo. Oi, Geraldo. O Daniel Félix quer saber se a senhora colocou a presença, porque se na hora que ele falou... Ah, acho que deixa eu deu olhar. problema. Peraí, viu, Daniel? Deixa Daniel eu ver. Félix. Que qualquer coisa eu já tiro aqui, se eu botei falta. Alzi, fica aí, Alzi. Peraí, viu? Peraí. Daniel Félix Calixto. Não tem falta, não. Tudo certo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, professora. Tchau, boa noite. Deixa aí, que eu conversar aqui com meu orientando, querido do meu coração, que eu tô devendo. Resposta. Meu Deus, ela esqueceu de mim. 190 dias. Alzi, deixa eu te dizer. Eu hoje foi tão bom com o Thaís, a gente pegou um Ela horário. me disse. Pois é, vamos fazer igual? Porque eu Vamos. acho que eu ganho tempo e a gente já deixa resolvido. Que horas amanhã dá para ti? Eita, porque amanhã eu vou... Que hora que Não, fica melhor? amanhã para mim também. É porque vocês têm que mostrar no sábado, Tem que ser no sábado para. Mas eu já falei com a Aline e ela deixou bem à vontade pra fazer, porque eu até já comecei a fazer as considerações finais. Aí eu ia já te mandar pra... no sábado? Fica Não, mais vai fácil ser. para ti? Fica melhor. Para mim também, porque amanhã eu só vou ter babá de 8 às 5. Aí eu já tenho vários compromissos, o melhor horário ia ser à noite, mas aí eu não tenho quem fique com Maria. Então, no sábado a gente se fala de tarde, pode ser? Pronto, no sábado fica melhor pra mim, porque amanhã eu vou Fechou. viajar. Então, a gente faz igual eu fiz com Thaís no sábado de tarde, assim, tipo umas 2 horas, tá bom? Tá bom. Aí eu já te mando a parte que eu já tô finalizando. Falta Isso, bem pouquinho. manda, porque aí a gente, enfim, as correções que eu tiver de fazer eu já faço. Eu comecei a dar uma lida, Alzi, menino, tá gravando. Ainda bem que nós não estamos falando mal de ninguém, né? Não tem nada não. Ficar